eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos, seja bem-vindo! Hoje eu vou falar as minhas impressões de leitura deste livro aqui, As Garotas Madalenas, que eu estava muito curiosa para fazer a leitura. Esse livro é do autor V.S. Alexander, o mesmo autor que escreveu Um Banquete para Hitler e foi publicado pela editora Gutenberg. Um Banquete para Hitler foi publicado primeiro aqui no Brasil, porém este livro aqui é o primeiro livro do autor. Esse livro aqui, ele é um romance, né, baseado em fatos históricos, né? Então ele vai contar uma história que é ambientada em Dublin, na Irlanda, na década de 60. É uma história que se passa no convento das Irmãs da Sagrada Redenção, que também era conhecida como Lavanderias Madalenas, ou de Madalenas. Nesse período, né, havia ainda uma rigidez muito grande quanto ao comportamento das mulheres. Dá até a impressão durante a leitura de que a gente está em outro momento histórico, mais antigo, né? Tamanha rigidez que há de exigência de um padrão de comportamento, vamos dizer assim, socialmente aceitável. E nessa história nós temos duas protagonistas, inicialmente, que é a Tegan e a Nora. A Tegan vive ali com seus pais, né? Eles têm o hábito de frequentar a igreja, né? Como muitas famílias fazem. É uma jovem, até então, dentro do possível, né? Porque toda família tem seus conflitos. Vivia bem com a família, os pais não se desagradavam do comportamento dela. Mas até que um dia ela vai à igreja, à chegada de um novo padre, e um rapaz jovem, bonito, e ela fica curiosa, né, com a chegada dele, com a beleza dele, nada além disso. Há um momento ali na igreja onde este padre a chama, né, para um outro local, para uma conversa, é uma iniciativa dele, e num determinado momento onde eles estão conversando, o pai da Tegan a vê, né, conversando com o padre. Nada aconteceu, porém isso já causou um incômodo. No caso da outra personagem, da Nora, é uma jovem assim, já com um outro perfil, mais desafiadora, né, insatisfeita com o ambiente familiar, envolvida com o namorado, tramando, né, inclusive, fugir com ele para sair daquele ambiente em que ela vivia. E as coisas acabam indo por um caminho diferente. Num determinado momento, elas são enviadas para esse convento. Esse convento ele recebia garotas ditas, né, mal comportadas ou que tivessem um comportamento que aos nossos olhos não há nada de anormal, mas que para aquela época era inconveniente, era inadequado. Podiam ser prostitutas, podiam ser jovens com problemas psíquicos, ou simplesmente porque essas jovens eram bonitas demais, né? E isso de alguma forma instigava os homens, como se isso fosse um erro ou um pecado. Elas vão para o convento revoltadas, indignadas, perplexas, né? Porque, na verdade, não havia um motivo que justificasse tal ato, já que ambas são levadas pela própria família. Quer dizer, os próprios familiares, pessoas com as quais, né, elas conviveram a vida toda, né, as deixam naquele local sem uma justificativa razoável, ao menos. Né? E a gente sente ali no início essa
esse sentimento delas, essa revolta, essa indignação, né? Isso é muito forte. Chegando lá, a receptividade não é das melhores, né? Porque essas freiras que trabalhavam nesse convento, elas recebem essas jovens, né? Já olhando-as com um rótulo negativo, né? Quer dizer, se a família as deixou aqui, vocês são pecadoras, né? Vocês estão aqui para mudarem o comportamento, para se redimirem de seus pecados. E logo que elas chegam, de imediato elas têm a privação da liberdade, porque elas ficam lá sem nenhum contato com o mundo exterior, sem poder sair, né? Elas são privadas de sua identidade, isso é muito forte, né? Muito intenso. Se a gente olhar do ponto de vista emocional, seus nomes são substituídos por nomes de santas, né? Elas têm os cabelos cortados, né? Então há toda, né, uma modificação abrupta, cruel, intensa, né, de quem elas são, né, da vida que tinham, da imagem que tinham e principalmente do próprio nome para poder viver naquele local, que era cheio de privações, que havia maus tratos, a imposição do trabalho forçado, árduo, intenso. Lá funcionava, né, como eu disse, uma lavanderia, e elas tinham que fazer todo o trabalho da lavanderia, que seja lavar essas roupas, cerzir, né, bordar, né, todo o trabalho ficava imposto às meninas e de forma forçada. E tinha questão também da limpeza e manutenção da própria instituição, né? O autor ele vai desenvolvendo ao longo dos capítulos a convivência dentro do local, as condições, como era a alimentação, os ambientes, as outras freiras, a relação das freiras com as meninas, e toda a dificuldade que é pertinente a alguém que está encarcerado e vamos dizer, né, a adaptação ou não a essa nova vida. O que eu senti, né, lendo As Garotas Madalenas? Primeiro, eu tenho que dizer que era um livro que eu queria muito fazer a leitura, eu estava muito curiosa, né, eu tinha lido a sinopse, apesar de ler a sinopse, eu criei uma imagem de uma proposta diferente, né? O livro ele é baseado em fatos históricos, né? Então, isso realmente aconteceu em Dublin, desde do século XVIII até o final do século XX, né? 1900, na década de 90, né, é que essas instituições foram fechadas, mas haviam outras em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, e não só sob a supervisão da religião católica, né? Haviam outras instituições de outras religiões que funcionavam de forma semelhante, vamos dizer assim. E eu senti que, assim, eu desejava que o autor colocasse uma pesquisa histórica muito mais aprofundada, né? Esse era o meu desejo. Eu queria saber como aquilo funcionava, com muitos detalhes, como que era a experiência dessas pessoas que viveram lá, né? Seja através de relato de sobrevivente, né? De pessoas que realmente viveram lá, ou de ex-funcionários, né? Que de alguma forma houvesse esse tipo de pesquisa, né? Algo semelhante, vou dar um exemplo, como o livro O Holocausto Brasileiro, né, da autora jornalista Daniela Arbex, né, que fez um trabalho incrível, fantástico de pesquisa, né, e o livro é profundo e intenso. E é justamente o que eu não encontrei aqui, né? Para a minha experiência de leitura, tirando os primeiros capítulos que realmente me envolveram, depois o livro se tornou previsível, ele foi em momentos repetitivo,
a trama ali, o que estava acontecendo, ficou algumas vezes, né, se repetindo, sem alteração de muitos detalhes, né? Então aquilo trouxe uma lentidão para a leitura, eu fui me desinteressando pelo livro, eu cheguei inclusive a deixar o livro um pouco de lado, para dar uma chance, né? Eu deixei alguns dias, eu falei, vou pegar depois, quem sabe, né? O momento, sou eu, né? Eu sempre tento ser o mais justa possível com a leitura que eu tô fazendo. E eu retomei poucos dias depois e não adiantou. O livro continuou arrastado para mim. Eu não conseguia sentir uma veracidade nas personagens, porque eu não percebi um grande trabalho de construção, né, feito pelo autor. Infelizmente, ele, para mim, precisava construir esses personagens melhor, melhorar os diálogos, né, inserir muitos fatos históricos, né, para que isso desse mais intensidade à história, né? Então, a minha sensação final ao ler, eu fui até o final, né? Aliás, o final para mim foi muito corrido, né? Você tem um livro de vários capítulos lento e no final o autor, né, fecha tudo de uma forma abrupta. Independente da questão se o final me agradou ou não, eu estou falando da forma como foi redigido, né? Eu já li livros que o final, nossa, aconteceu isso, né? Mas foi bem escrito. Aqui eu vi o final corrido, né? E o meu sentimento ao terminar a leitura foi de frustração, né? Era um livro que eu queria muito, a sede era grande pelo assunto, tanto que eu terminei a leitura, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre essas instituições, né? Fiquei com o desejo de que futuramente um outro autor escreva sobre essas garotas madalenas, sobre essas lavanderias ou esse tipo de instituição, né? Porque aqui realmente ficou um gosto de quero mais. Não é um livro ruim, mas é um livro que para mim ele tinha tudo para ser maravilhoso e ele foi assim raso, ele foi para mim bem mediano, bem superficial, né? Às vezes me dava a sensação de que eu estava lendo um livro que havia sido intencionalmente escrito para o público juvenil, né? Mas a gente vê que não, né? Não é um livro para o público juvenil, mas pela falta de profundidade me deu essa sensação. Eu sei que algumas pessoas, né, gostaram muito desse livro. O que eu contei aqui foi a minha opinião pessoal, a minha experiência como leitora. Se vocês já leram, me contem o que acharam, né? Podem discordar do que eu disse, claro, né? A gente está aqui justamente para trocar, né? E entender pontos de vista diferentes, ninguém tem que concordar com ninguém, a questão não é essa, né? Mas respeitar sim. Então essas são as minhas impressões a respeito de Garotas Madalenas, infelizmente, porque eu queria dar 5 estrelas para esse livro e eu dei 3, tá? Se gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, sejam bem-vindos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!